Bom dia a todos, todas e todes. Hoje nós vamos ter mais um no PEC em Debate com o professor José D'Amico, que na sequência a Rose vai apresentar. E o NUPEC em Debate é uma promoção do eixo 3 do NUPEC, que é um núcleo de pesquisa constituído por professores do Instituto de Psicologia e da Faculdade de Educação da URGS. E o eixo 3 tem como seu núcleo de trabalho educação, intervenções sociopolíticas e teoria crítica, coordenado por mim e pela professora Rose Gusto. Esse já vai ser o terceiro ano que se realiza o NUPEC em Debate, e sempre trazendo temas que estão em discussão no núcleo e que envolve fundamentalmente psicanálise, educação e política, eixos também que são os eixos de trabalho desse ano no núcleo. Também, para quem está assistindo pela primeira vez ou está se aproximando do NUPEC, eu queria dizer que acompanhem as redes sociais do NUPEC no Facebook, no Instagram e também no canal do YouTube, onde estão as gravações dos encontros anteriores do NUPEC em Debate e que proximamente também vai para lá a apresentação de hoje com o professor D'Amico. Acho que era isso. Então tá, uma alegria ter o colega aqui, o professor José D'Amico é mestre e doutor em educação pela URGS. Ele é professor associado do Departamento de Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise Clínica e Cultura do Instituto de Psicologia da URGS, ambos, o departamento e o programa. E aqui o D'Amico vai ter que me ajudar. Ele é co-coordenador do grupo de pesquisa, como é que diz? EGB? EBE. EBE, tá. EBE. Clínica, Negritude, Política e Comum. E o professor D'Amico também coordena a coleção Diálogos da Diáspora. E atualmente, D'Amico, tu está iniciando um pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP e vai fazer um período com o professor Tami Ayushi, né? Isso. Então tá, é uma alegria te ter aqui, apesar da gente ser colegas no programa e no departamento, nem sempre a gente trabalha tanto nas burocracias que nem sempre a gente consegue conhecer o trabalho dos colegas, então é uma alegria poder te receber hoje aqui e ouvir um pouco sobre esse teu trabalho no EBE. Então, super obrigado, a alegria é minha. Acho que tem um microfone que está vazando, aberto. Deu. Então, bom dia a todas, todos e todes. De fato é uma alegria, agradecer o convite carinhoso da Rose, da Cláudia, os contatos das bolsistas aí para efetivar esse nosso encontro. Quero começar dizendo que esse título aí, Gramática das Frestas, Irrupções afrodiaspóricas, veio de supetão, assim. Quando a Rose me pediu um título, tema, já tinha me passado o eixo de trabalho do NUPEC esse ano, e me veio, veio esse tema, e não por acaso, dessas coisas do inconsciente, claro, com coisas que eu vinha pensando, também tem a ver com o eixo de trabalho do EQBE esse ano, que é samba, partindo do samba, mas a gente vai chegar a Itamar Assunção, vamos chegar a Baiana System, uma série de experiências afrodiaspóricas. E, bom, tive que me haver com esse título, e vou tentar dar conta aqui ao longo do nosso papo. A gente não combinou muito tempo, Rose. Quanto tempo eu tenho, Cláudia? Olha, D'Amico,
A gente não tem uma coisa muito estabelecida, mas eu acho, assim, que 1 horinha tu teria. Tá bem. Tá? Então tá. Para depois dar um bate-papo aí, pelo menos de uma meia hora, 40 minutos. Tá, tá ótimo. Se eu botar minha tela aqui de texto, aqui, minha guia, que atrapalha, vocês me veem? Me veem, né? Agora a gente está só com as fotinhos aqui, mas eu acho que a gente, dependendo de como tu compartilha, dá para a gente seguir te vendo. Não, mas eu não vou compartilhar, porque é só minha guia de texto. Ah, tá. Uhum. Mas eu apareço, ou não? Sim. Então tá. Então, eu vou trazer alguns pensadores para essa nossa conversa. Quero dizer quem é que vai me acompanhar, né? Vão me acompanhar, assim, fundamentalmente, né? O Luiz Simas, né? Que é um estudioso, historiador, né? Do samba no Rio de Janeiro, né? Mas entre outras coisas, entre outras expressões do terreiro, do candomblé, enfim. Do professor Muniz Sodré, né? Eu também vou fazer um sobrevoo sobre o Oswald de Andrade e 2 autores que ele gostava muito e que fazem parte do percurso do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, né, que é o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, né? E, por último, vou tentar um pouco amarrar nossa conversa com Machado de Assis, com o conto do Machado de Assis, através da leitura da interpretação do Zé Miguel Wisnik, né? Isso, claro, entremeado com as reflexões que eu, Tadeu e o grupo de pesquisa viemos fazendo, tá? Então, a primeira reflexão, acho que importante, né, é que toda diáspora forçada é um fenômeno que quebra, que desmantela as identidades, as sociabilidades, as redes de proteção, enfim, o sentido de pertencimento coletivo, né? O que para as culturas africanas é uma catástrofe incomensurável, né? Porque para as culturas africanas, o sentido de indivíduo, tão bem situado na cultura ocidental, ele só existe se estiver vivendo em coletividade. É interessante que para essas culturas, o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o esquecimento. Então, a rigor, você é aniquilada quando é esquecido, né? Ou seja, você precisa da coletividade para que alguém conte a sua história. Esse é o modo de permanecer. Então, acho que todo mundo consegue imaginar o horror da diáspora para os povos que têm uma outra ontologia, ou melhor dizendo, uma cosmologia de base coletiva, né? Que é para além do desmantelamento, né? Que ao que eu fiz referência antes, ela joga o sujeito numa aventura de esquecimento. Talvez o contraponto disso que a gente possa fazer é que se toda diáspora desmantela, corrói, fragmenta, por outro lado, toda cultura diaspórica, ela se fundamenta na reconstrução daquilo que foi fragmentado, daquilo que foi perdido, daquilo que foi aniquilado. Há um ponto importante que eu queria destacar, que na cultura diaspórica, que não há cultura diaspórica que não seja coletiva. A gente pode pegar os armenos, os judeus, os ciganos, etc. Então, ela se fundamenta naquilo que seja produzir um sentido coletivo para a vida. E se a gente pensa nas culturas diaspóricas nas cidades, né, e no caso das afrodiaspóricas, né, assim, acho que são exemplos paradigmáticos, né? O carnaval das escolas de samba, os terreiros de umbanda, as maltas de capoeira, todas são construções no sentido coletivo. E também eu vou ficar marcando algumas coisas que eu acho que podem ser importantes e que eu vou retomar quando fazer o diálogo com os autores, é que a cultura diaspórica ela é híbrida e não sincrética, né? Porque se costuma dizer que quando tem
uma igreja que utiliza de símbolos ou ritos afrodiaspóricos, que ela é sincrética, né? Mas o sincretismo pressupõe uma certa harmonia, e ele está ligado a uma deriva ainda da democracia racial. Enquanto o hibridismo está mais ligado à performance, à criação, ao que a gente chama de exusíaco, ou seja, devorar e transformar. Um termo que a gente utiliza bastante hoje é o termo contemporâneo, né, que é o hackear. Né? Toma uma cultura, hackeia ela, cria e transforma. E é interessante isso, e eu vou trazendo alguns exemplos de marcas disso, né? Uma vez perguntaram ao Cartola, numa entrevista do Museu da Imagem e do Som, o grande Cartola, de onde você veio? E uma pergunta que teria uma série de respostas possíveis, né? Mas a gente não pode esquecer que a escravização é um sequestro da história, né? E ele responde sem titubear, eu vim da Mangueira. Parece uma resposta simplória, né? Mas ela guarda um sentido profundo de reconstrução e de pertencimento. O Milton Nascimento diz numa canção algo parecido. Eu sou do mundo, eu sou de Minas Gerais. E aí, entrando no samba especificamente, diz, né, o princípio, porque essa é uma das coisas que é fundamentais para entender a cultura afrodiaspórica, né, que não é uma cultura circular. O Negro Bispo, um pensador quilombola, né, ele vai dizer que é começo, meio, começo. Né? Ou seja, no princípio era a roda, né? As pessoas às vezes acham que o samba é que construiu a roda. Né? O Simas vai dizer, não, o samba era filho da roda. Uma outra dimensão importante, porque eu acho que esse tema, né, olhando aqui mais para vocês, é que no fundo, minha preocupação, né, com essa comunicação de hoje tem sido de um pouco como lidar com essa ignorância, esse desconhecimento geral, né, por parte da branquitude e da cultura afrodiaspórica. E aí, por isso, uma máxima oswaldiana, né, que está lá no Manifesto Antropofágico, né, só me interessa o que é do outro. Então, aqui eu vou tratar de alguns mistérios, né? Não tenho capacidade de desvendar todos os mistérios, mas alguns mistérios do samba, né? Da roda, né? No sentido de que a gente possa entender que é justamente nas frestas que isso se dá. Porque, assim, não basta os negros, as negras, os indígenas estarem na universidade. Porque a gente não compreende algo que está pouco colocado para o saber egocêntrico, que é a dimensão, eu diria, a dimensão da cosmologia. Né? Ou seja, para a própria psicanálise, a cosmologia não é algo central para entender a subjetividade. Mas para as culturas originárias e afrodiaspóricas, ela é absolutamente central. Então, não tem como entender, como compreender, como escutar, se não compreender a dimensão cosmopolítica. E por isso essa máxima oswaldiana, ela segue tão presente, né? O que me interessa é o outro. Uma outra coisa que se sabe muito pouco no Brasil e que, em geral, se hiperdona é a dimensão de quem, de fato, eram essas pessoas que vieram para o Brasil, né? A gente tem uma certa hegemonia da cultura nagô, né? Que seriam aqueles povos vindos da Nigéria. Só que é importante a gente se dar conta, e só agora é que a gente está tendo um conjunto de publicações que vai trazer isso, inclusive a Diálogo vai lançar um livro de um seminário que teve na USP, né, sobre a cultura banto, que a cultura banto, ela
dos 350 anos, pelo menos, de escravização, de tráfico, né, a cultura banto, o povo banto, o povo Congo-Angola, né, foi o que mais veio para o Brasil. Né? A vinda, né, dos nigerianos, ela foi muito tardia, coisa dos últimos 50, 100 anos, né, do tráfico. Né? Então, boa parte da nossa enzima musical, ela é banto. E a cultura banto teve ligado sempre à música. E para os macongos, que é um outro jeito de chamar os bantos, né? São macongos, né? Vem de Congo, né? Eles trabalham a festa a partir do ritual coletivo. Um outro jeito que veio se perpetuando, né, no nosso modo de entender, é que aquelas pessoas escravizadas e tal eram destituídas, portanto, eram só mão de obra, portanto, eram destituídas de habilidades, de cultura, de saberes, etc. Né? Mas como a cultura banto, ela sempre esteve ligada à música, é muito provável que aquelas pessoas que vieram para cá eram músicos. Porque a música acompanhava o cotidiano daquelas pessoas. E por isso que é possível pensar que, como o professor Joel Rufino disse, né, que a enzima da música das Américas é africana, mais especificamente centro-africana. E essa enzima catalisa a rumba, o samba, o soul, o jazz, o blues, o merengue. E ela vai construindo um sentido de musicabilidade da diáspora. E o samba em si, que, aliás, no início, né, o samba não tinha esse conceito que a gente tem hoje, né, um gênero musical, ele vai, de certo modo, catalisando toda a música brasileira, né, e eu diria os diferentes tipos de samba, né, porque a gente pensa que esquece que tem uma série de possibilidades. Havia aí o amigo Galileu presente aí, o samba de roda da Bahia, é um exemplo, mas em várias regiões do Brasil, né, foi se construindo modos de fazer samba. Né? E uma outra coisa que eu acho que é importante nesse um pouco letramento em relação a isso, é que o próprio candomblé não é de uma única vertente, né? A gente está mais acostumado em ouvir falar do candomblé iorubá, nagô, né? Mas fazer uma pequena diferenciação aqui. Tem um candomblé da tradição Fon, que cultua os vudus. A tradição iorubá cultua os orixás principais. E a tradição Angola cultua os inguices. Né? Portanto, por que eu estou falando disso agora? É porque isso traz um sentido de musicabilidade que é bastante específico de cada uma dessas culturas. Num terreno de candomblé, por exemplo, de Angola, a gente vai encontrar alguns ritmos que são absolutamente específicos. O Congo de Ouro, o barra-vento, o samba de caboclo. E esses são ritmos que vão catalisar o samba brasileiro. Se a gente vai procurar uma enzima sonora de samba, ela vem ali dessa região centro-africana. Só que, claro, né, essa é uma outra experiência interessante, que se o samba vem de uma célula rítmica centro-africana, ele vai aqui ganhando outras matrizes e influências naquilo que a gente pode chamar de uma encruzilhada brasileira. Há um encontro no Brasil que seria impossível na África, né? Por exemplo, entre bantos e nagôs. Pela distância, por serem regiões muito diferentes, por terem culturas diferentes. E esse encontro se dá no Brasil. Então, como eu disse no início, né, o samba era tido como uma festa de batuque de negros. O samba rigor era a festa, e não o ritmo, e não a coreografia. E é interessante, porque um estudioso como Simas, né, ele vai dizer que, para estudar o samba do ponto de vista histórico, tem que se recorrer a arquivos de polícia. Porque a polícia reprimia os batuques.
Então, estou começando a falar de um período pós-abolição, né? Então, pós-89, 1889, em que as manifestações de sociabilidade negra que começavam a acontecer passavam a ser reprimidas. Tanto que a primeira lei proibicionista no Brasil em relação a drogas é o Pito do Pano, que era a cannabis, em 1910, que estava ligado ao terreiro de Candomblé. Então, a própria formação das escolas de samba é uma formação que vem no sentido de disciplinar os cortejos. Disciplinar os cortejos, porque, afinal de contas, os cortejos eram manifestações de negros. Como único modo de disciplinar era organizar através de escolas de samba que, inclusive, impunham os temas que poderiam ser tratados. Então, de um modo, às vezes, rápido, a gente pode pensar, então, que os negros entraram em harmonia com isso e foram fazer parte da escola de samba. Não, na verdade, eles não tinham saída. Né? A questão era como resistir na sua sociabilidade dentro de um cenário repressor. Tanto que o maior museu de samba que existe é o da Polícia do Rio de Janeiro. Então, aí agora uma mudança, uma inflexão que eu acho que é importante, né? O samba de roda baiano era o samba da umbigada. Ou seja, era uma roda e as pessoas começavam a bater palma e alguém ia para o centro da roda dançar. E ao sair, dava uma umbigada chamando a próxima pessoa. Ao escutar o samba de roda, que vem da matriz africana e vai se definindo no Brasil, tem algo que é muito impressionante, porque não faz sentido para a música afro-africana e depois afro-diaspórica, a música para que você fique sentado escutando. O samba inclui necessariamente a corporeidade. Portanto, a música sempre pressupõe uma interação com o corpo. O próprio tambor, né, ele está ali para interagir com o corpo. A rítmica do samba de roda convida o teu corpo a levantar para sambar. O que é muito próximo do machixe que nós vamos ver lá no conto do Machado de Assis, né? Então, o samba de roda é banto, né? Bom, o que acontece é que, com a crise do escravismo e do pós-abolição, a questão da mudança econômica, né, da cana-de-açúcar, etc., há uma diáspora interna no Brasil. Né? E o samba de roda, ou seja, as pessoas, né, os negros ex-escravizados, né, à procura de trabalho, vão para o Rio de Janeiro. A tia Ciata, né, que é famosíssima, né, ela era baiana. E na casa dela ocorria uma série de eventos, né? É muito interessante a história da tia Ciata. Tem um livro do Paulo Lins, né, que eu acho que eu recomendo, que é um romance, né? O Paulo Lins é o mesmo Cidade de Deus, né? Que é Desde que o Samba é Samba, e que ele vai contar, né, assim, ainda que seja uma ficcional, mas ele vai contar bem o que era aquela casa da tia Ciata, né? Porque a tia Ciata tinha relações com a polícia, com os políticos, né? Então tinha várias peças na casa e o samba de roda acontecia no fundo da casa. Então, como é que ela ia fazendo para que nas festas o samba de roda pudesse existir? Então, a própria polícia estava dentro da casa da tia Ciata, né? Para que não fosse reprimido, né? Se os policiais estavam lá, bom, e os políticos, né, não tinha como fechar a casa. Bom, e é interessante, porque há um consenso que o primeiro
famoso primeiro samba registrado pelo Donga é uma criação coletiva, né? Porque foi feito ali no samba de roda. Eu cheguei a pensar em passar uns vídeos, mas eu sei que o YouTube corta, né, quando a gente coloca, né? Mas, então vou indicar que depois vocês escutem pelo telefone, né? E que ele tem uma estrutura, escutem o samba pelo telefone, né, que foi registrado pelo Donga, né? E ele tem uma estrutura de samba de roda, só que encruzilhado ao machixe, né, que era a música que despontava, né, a música afrodiaspórica que despontava como uma música de massa na época, né? Então, só que esse samba no Rio de Janeiro de roda começa a se modificar. E aí tem uma disputa com o que eu vou falar do Oswald, né? Que Semana de Arte Moderna, Semana de 22 em São Paulo, né? Como assim, o ícone, o símbolo da modernidade brasileira, né? Só que, claro, era a modernidade branca brasileira, da elite branca paulista, né? Então, há toda uma discussão que mereceria, né, que a gente se dedicasse a pensar uma modernidade negra, né? E a modernidade negra está acontecendo através do samba. Então, esse samba começa a se modificar no Rio de Janeiro, né, porque um grupo de jovens vai formando blocos e escolas de samba, cortejos, né? Ismael Silva, alguns ainda conhecidos até hoje, né? Brancura, Marçal, né? Que vinham construindo a sociabilidade negra no período pós-abolição. Eles, inclusive, tinham um bloco chamado União Faz a Força, né? A questão é que aquele samba de roda, ele é propício para bater umbigo, mas ele não era propício para o cortejo. E esses jovens se dão conta e começam a transformar aquela batida numa velocidade mais rápida, e aí que a coisa muda de figura. Para que se pudesse caminhar, né? Porque é isso, o samba de roda precisava da roda, da umbigada, né? Daquele contato corporal. Como é que você vai caminhar com aquela música? Aquela música não convidava a caminhar. Então era preciso transformar a batida. E aí vem o grande mistério do samba, que vem da polirritmia africana e que deixa a música ocidental maluca, né? Se você imagina o samba no compasso binário, dois surdos dialogando, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Então, tum, 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 tum. Esse é o compasso, todo samba tem um compasso binário. As escolas de samba, inclusive, têm o surdo de primeira e o surdo de segunda. Vejam bem como a dificuldade, né? A Leda Martins vai falar da oralitura, né? Que é uma outra autora que eu indico. Né? Da dificuldade que a branquitude tem de entender aquilo que não é texto. Um gringo, quando chega no Brasil, ou mesmo, imagino que talvez alguns de vocês, quando vão sambar, dançam no ritmo forte. Tum, fazem até o dedinho. Tum, tum, tum. Só que o mistério do samba é que se dança no vazio, entre um ritmo forte e o outro ritmo forte. E não os tempos fortes. O Muniz Sodré vai dizer no Samba, o Dono do Corpo, né? Ele vai falar que esse espaço vazio é a síncope, né? Ele cita, inclusive, o Duke Ellington, né? Que é um jazz leader, né? Dos mais importantes, que ele vai dizer que o jazz sempre pressupõe um terceiro que fala, que canta. E o samba é a mesma coisa, né? Se dança na fresta, no espaço vazio entre uma batida e outra. Não é que os gringos estejam errados ao fazer o dedinho.
Só que eles não compreendem que é no espaço vazio. Por isso que ele é mágico, né? Por isso que ele está nas frestas. Né? Por isso que ele engana a torcida, né? Porque ele é um convite ao corpo. Ele é a corporeidade. Sem corpo não tem samba. Então, o grande mistério do samba é esse, né? O corpo que samba não samba no ritmo forte, nem na marcação de uma batida e nem na outra. Ele samba nesse espaço vazio. É ali que entra a síncope, a politmia africana. Entre o tum e o tum pode acontecer qualquer coisa. O samba de roda e o samba de cortejo se fundamentam numa origem centro-africana e eles vão se cruzando nessa experiência afro-diaspórica com outros toques de tambores. No candomblé nagô, o toque clássico, e aí a gente pode dizer que os orixás todos têm um toque, tá? O toque clássico de Oxóssi é o aguerê. O Xangô é o alujá. O Oxalá velho é um ritmo velho, né? O caracol. O Oxum é o Ijexá. E é interessante que o Ijexá penetrou na música profana brasileira, né? Escutem a Anunciação, por exemplo, de Alceu Valença. É um Ijexá. O toque básico do samba do Rio de Janeiro é Congo, mas nas encruzilhadas na África, né, que ocorreu no Brasil, ele foi se modificando. Por exemplo, as baterias das escolas de samba, todas foram batizadas com toques de orixás. Né? A da Portela, porque ela é lançada no aniversário de São Sebastião, que é o Oxóssi, é o aguerê. O Simas vai dizer algo que é engraçado, né, mas é verdadeiro, que todo desfile de escola de samba é uma macumba. Um enredo pode ser sobre Dom Pedro I, mas a bateria é da macumba. Então, essa foi uma das dimensões do que aconteceu no Rio de Janeiro com as escolas de samba, né, com a formação das escolas de samba, que determinaram os temas, e eram só temas da história oficial brasileira. Então, enquanto estava se falando de Princesa Isabel, Dom Pedro I, Dom Pedro II, as escolas estavam tocando macumba. Isso até hoje. Teve uma dificuldade de leitura disso, de interpretação disso. Isso é o que o Muniz Sodré vai chamar de Trump oil, né? O engana-olho. Então, aparentemente colado ao discurso oficial. O Richard está dando uma contribuição aí, Richard. Que menos o Salgueiro que se negou a isso. É o Richard Serraria? Então aí eu tenho que chamar o Richard para a roda, porque aí sim. Se eu estiver falando bobagem, você tem que me corrigir, Richard, viu? Porque o Richard é o grande conhecedor desses temas aí, que eu estou aqui me aventurando. Então, o Simas conta um episódio que a Império da Tijuca tinha um samba enredo lá, um tema que era o Olubagé, o Banquete do Rei. Era do grupo de acesso, homenagem ao grande Omolu. E a bateria tocou o Panigé do início ao fim. É interessante, porque isso vai conectar também com o tema oswaldiano, que Panigé quer dizer o canibal. Então, a dança do Omolu, que é orixá quando coberto de palha, vai se aproximando do alimento para comer. E essa é uma África viva na cidade, né? Algumas pessoas performavam o Omolu durante o cortejo, durante o desfile, e o Simas diz, não se sabe se eram de terreiro ou se era o corpo ancestral que estava respondendo ao chamado tambor. Quando a gente vê uma escola de samba desfilando, o primeiro giro de uma baiana desfilando é sempre no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido das rodas de candomblé, que significa que você está voltando para o tempo ancestral.
Então, inclusive se diz, né? Se você chegar numa roda de terreiro e tivesse acontecendo a roda no sentido horário, você vai embora. Tem um problema ali. Então, essa rítmica toda vai produzindo no Brasil, mas algumas poderiam pensar como essa música sagrada vai participando da vida e das festas profanas. É interessante porque para a diáspora africana não faz nenhum sentido essa separação ocidental eurocêntrica, né? Porque para a diáspora você profana o sagrado e sacraliza o profano o tempo inteiro. E por isso os filhos de Gandhi tocam afoxé. O violão e a guitarra do Jorge Benjor é o Aguerê de Oxóssi. Os alquimistas estão chegando, né? Um exemplo assim perfeito disso, né? Do que é o violão do Jorge Ben, né? Que a base toda é o Agueré. O samba reggae baiano também. O funk carioca é o alujá. Tem o famoso e nobre nome de tamborzão. O maracatu, ainda que seja de origem banto, é o Agueré de Oxóssi. Ou seja, esses transbordamentos pela fresta da musicalidade africana, com tal intensidade, que vão produzindo sentidos da corporeidade na musicalidade brasileira e vão compor corpo e tambor, que vão se amalgamando. Isso é justamente parte desse mistério todo do samba. A gente costuma dizer que, então, um negro, quando toca um piano, ele não se torna branco. Ele modifica a música. Foi isso que aconteceu com o jazz. Então, toda a lógica afrodiaspórica é lógica da criação. E, claro, isso também tem a ver com a cultura banto, que é uma cultura que topava se misturar, né? Isso é diferente da cultura nagô, né? Que era mais de realeza, etc, etc. Né? Então, os bantos, quando chegam no Brasil, eles vão escolher, vão dizer assim, quem é a entidade mais antiga aqui do país, do Brasil? Era Tupã. Então, vai ser Tupã. Então, é da performance, é da criação. Eu agora vou ir para o segundo momento, a gente pode retomar depois. Tentei colocar algumas marcas aqui, né, alguns alicerces, né, para tentar, no fim, isso fazer um sentido. Então, a antropofagia foi uma das ideias forças da semana de 22, né? E o Oswald e suas contradições, né? É importante falar disso, né? Porque esses modernistas, né? O Oswald, o Mário e todos os outros, tinham uma preocupação, entre outras coisas, com os higienistas e eugenistas brasileiros. No entanto, isso desembocou, talvez, na maior tragédia brasileira, que é o mito da democracia racial com Gilberto Freire, em 32. Porque essa era a preocupação de Gilberto Freire, né? A gente faz, às vezes, uma leitura equivocada. Gilberto Freire estava preocupado em de algum modo, refutar os eugenistas. Né? Mas, por outro lado, uma afirmação forte aqui do ponto de vista da psicanálise, mas, em todo caso, a gente tem pensado que a democracia racial funda o inconsciente brasileiro. Bueno, o Oswald era um filho da elite branca paulista, o pai enriqueceu no ramo imobiliário justamente com a própria expansão da cidade de São Paulo. Né? A gente pode dizer que se passa ali uma coisa de traições de classe. Né? Ele vira comunista em 29, com o crash da Bolsa, e escreve O Rei da Vela em 37, né? Que é encenado em 67 pelos Zé Celso Martinez do Teatro Oficina. Mas é interessante que, ainda antes de entrar mais nisso, né, na antropofagia, como é que
os negros encaram essas coisas, né? A Elza Soares vai gravar uma música chamada Coração no Mar, que a letra é do Oswald. Diz assim a letra: tem por uma bandeira um pedaço de sangue, onde flui a correnteza no canal do mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas e escolas de samba. É um navio humano quente, negreiro do mangue. É um navio humano quente, guerreiro do mangue. Ou seja, ela vai canta essa música nesse disco a capela. Vejam bem, a Elza, e hoje todo mundo sabe que era uma pessoa que tinha uma consciência racial impressionante. No entanto, ela não nega Oswald. Ela, quando viu essa letra, ela disse: eu quero gravar. Agora, em 2020, quando o Emicida lança o Amarelo, ele faz uma homenagem aos modernistas. Né? Ele poderia dizer: não, essa elite branca, não. Não. E aí ele faz uma homenagem aos modernistas, né? Fazendo um elogio, dizendo: olha, Mário, você é o nosso modernista preferido. E aí ele junta tudo com a sua capacidade absurda, né? Que junta, né, a marcha do movimento negro unificado e batalha do rap na Praça São Bento, né, de 78. E com aquilo, a presença do público, ele ritualiza uma explícita afirmação, num lance de profunda generosidade. Que ele podia chutar o balde e dizer: nós não somos a elite branca da semana de 22. Não é? E aí ele, a homenagem a Mary Oswald, ele utiliza a máxima antropofágica: só o que é do outro me interessa. Ou seja, no fundo, ele propõe uma ponte, dizendo, de certo modo, que você não pode abrir mão daquilo que é inspirador, que abre caminhos. Então, mas nisso, voltando para a Elza, né? A Elza, na sua obra toda, ela faz, né? Ela incorpora, ao mesmo tempo que ela vem do samba mais profundo, ela incorpora registro do jazz. O Luiz Melodia tem uma música que chama Fadas, que ela canta como Piazzolla. E isso, se a gente pega o manifesto do Oswald, ele diria que é uma alta antropofagia. Mas que também existia uma baixa antropofagia e que cabe como uma luva para os tempos que vivemos, pelo menos esses últimos anos aí, né? Porque ele vai definir a baixa antropofagia a partir da ideia da inveja, da luxúria, da usura e do assassinato. Então, uma cultura do ressentimento relacionada à inveja, um liberalismo exacerbado, oportunista, que a gente pode associar à usura, a fake news, que não é nada mais, nada menos que a calúnia ostensiva, e a necropolítica ostensiva, que é o assassinato, que é a força de fundo do neoescravismo brasileiro. E o neoescravismo é uma expressão que tanto a Cláudia como a Rose sabe, né, que o Thales Absaber vai trazer lá nesse livro aí do soldado antropofágico, né? Para um pouco diferenciar do fascismo. Então, esse conjunto de coisas estão todas amalgamadas, né? Seja a música de Havana, a música de New Orleans, a música do Rio de Janeiro, a música de Salvador, né? Todas têm uma matriz afrodiaspórica. E é por isso que o Viveiros de Castro vai retomar o Oswald, né? E ele vai fazer uma inversão maior do que a do Freud ao cogito cartesiano. Ele vai dizer: se o outro existe, logo pensa.
Porque para o Viveiros, né, e seguindo, porque ele segue muito, né, assim, eu fiquei muito curioso ao retomar o Oswald, né, quanto o Viveiros vai seguir aquelas proposições do Oswald. Ele vai dizer tudo que é humano é o que ocupa a posição de sujeito cosmológico. Vicariamente de modo deítico. Depende da posição da enunciação. O que é humano é a posição de um lugar. O eu e tu são posições cambiáveis. E isso está na metafísica da predação, né? Ou seja, está no cerne da antropofagia, que é um dispositivo complexo de troca-troca com o outro. Nesse sentido, a devoração é oposta à ideia da antropofagia, uma vez que não compreende a ideia da devoração tout court. Ou seja, a distinção entre canibalismo e antropofagia. Na devoração, trata-se de eliminação e não da possibilidade de um troca-troca, em fim de transformar tabu em totem. Por isso que quando se fala que os indígenas ou os povos de África guerreavam, escravizavam, então, eles não tinham sentido da aniquilação. A aniquilação é uma invenção europeia. Para os povos originários brasileiros ou de África, o que estava colocado ali era o outro, a importância do outro. Tanto que nos rituais canibalistas, né, não se come uma pessoa inteira e tal, né, como se foi criando na literatura, mas um pedacinho muito pequeno. Porque é para tomar o lugar do outro. Inclusive, quem é comido, quem é preso, né, para ser comido, é uma honraria. Que significa que ele é alguém que tem um saber. Não? Então, esse é um aspecto importante que o Oswald, né, vai trazer e que é, de algum modo, revivido pelo Viveiros de Castro. Né? Uma coisa importante que o Oswald já dizia, né, e que naquilo que eu estava falando do samba e tal, né, ainda que tenha os orixás, tem os mitos todos, esses mitos dependem dos rituais. Os rituais para essas culturas são tão importantes quanto os mitos. Na maioria das vezes, mais importantes quanto os mitos. Então, é transformar o tabu em tótem. E aí tem uma outra inversão que tem repercussões para a psicanálise. O Viveiros vai dizer, né, que os mitos são sínteses conjuntivas. E que os rituais são sínteses disjuntivas. São sínteses da multiplicidade, da multiplicação. Da multiplicação do quê? Das diferenças. Toda a tendência ocidental é a tendência da unificação. A gente tem um texto, eu, Tadeu e Emiliano, né, sobre o Leviatã e tal, né, em que a gente toma o Leviatã, mas poderia pegar o mito da democracia racial com mitos de unificação, mitos na via da identificação. Porque é uma dificuldade imensa, gigantesca do Ocidente de lidar com a diferença, de marcar com a diferença. Então, vejam bem, isso lá em 22, o Oswald já apontava, né? E a pergunta é o que a gente fez com isso? Bom, vou entrar aqui nos textos, né, que eu falei um pouco. Um Guimarães Rosa, né? Meu Tio a Ereté e A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Né? Então, os dois escritos têm aproximações superficiais, óbvias, né? Porque ambos descrevem uma relação que a gente poderia chamar de anômala entre um humano e um animal não humano. Meu Tio Yaraueté é a história de um mestiço de índio e branco que vira uma onça diante de um visitante. A Paixão Segundo o GH é a narrativa de uma mulher que come uma barata. Então, dizer que Meu Tio Yaraueté é uma história de um mestiço que vai sendo dominado
para um bloco de afetos antropófagos, é um resumo passável. Mas se a gente faz a mesma coisa, né, mesmo sendo sumário, mas dizer que A Paixão Segundo GH é a história de uma mulher que come uma barata é dizer muito pouco sobre o livro. Né? Que acontece tanta coisa, né, nessa obra que não daria para sumarizar deste modo, né? Porque é tão mais complicado comer uma barata do que virar uma onça. Né? Então, na verdade, essa aproximação vem de um interesse com esse tema da antropofagia, né? Que ele é tomado num sentido que ignora a distinção entre literal e metafórico. Porque se trata de uma transformação estrutural, uma diferença de códigos que exprimem uma mesma mensagem, que se pode estabelecer entre a antropofagia ritual guerreira ou funerária, registrada na literatura etnológica, e a noção estético-política de antropofagia proposta pelo modernismo brasileiro. Né? Ou seja, nos anos 60, 70, havia um grande debate cultural entre as duas esquerdas, né? A esquerda nacional populista e a esquerda artista, ou esquerda existencial. Né? Um debate que girava em torno do papel e valor da cultura popular, da cultura internacional, da cultura de massa. Né? Tropicália de um lado, samba raiz de outro. Os concretistas de um lado, os pianos de outro. Né? Zé Celso de um lado, Boal de outro. Né? E um debate que estava no centro do movimento cultural da década de 60, que tinha entre seus protagonistas a figura do Oswald, os agitadores Harold, Augusto Campos, Décio Pinatari, etc. Né? O que o Viveiros vai fazer com isso é que, ao invés de tomar de Ferrance de Derrida, ele se aproveita do duplo sentido latino, né, que é diferir e adiar, e diferir separar, e cria a imagem da diferença ameríndia. Né? Ou seja, ele se aproveita do duplo movimento de diferir, mas absorver, próprio do canibalismo. Né? Diferir como alterar-se pela incorporação do outro. Vejam bem, isso pode ser metafórico, tá? Mas pode ser, fundamentalmente, literal. Se a gente pensa nos ritos afro-brasileiros, a incorporação ela é fundamental para isso. É a incorporação do outro. Ela é sempre exógena, a incorporação. Então, o Viveiros vai ler Rosa e Clarice na continuidade com Oswald, nesse aspecto, né? E para eles eram os maiores pensadores brasileiros, porque ele vai dizer que em línguas menores, né, que não são as línguas da tradição europeia, para usar uma imagem do Deleuze e Guattari, inglês, francês e alemão, são os escritores que são os grandes pensadores. A Clarice Lispector tem uma frase muito interessante que está numa conferência que ela fez no Texas sobre o conceito de vanguarda na literatura, que é talvez um dos poucos textos teóricos seus. Ela diz: nossa língua ainda não foi profundamente trabalhada pelo pensamento. Ela segue. Pensar a língua brasileira significa pensar sociologicamente, psicologicamente, filosoficamente, linguisticamente sobre nós mesmos. Não é pouca coisa que ela diz, né? Então, me parece que ela nos provoca... porque, assim, a língua textual, a Leda Martins vai falar disso, a língua de texto, ela é recheada de significantes. Tem um excesso de significantes. Enquanto que a oralitura, as nossas expressões afrodiaspóricas, indígenas, etc., elas trabalham com um número muito menor de significantes. E que é o que permite o corpo. E não se fez teoria suficiente sobre isso. Então, é uma língua que foi deixada a cargo dos poetas e romancistas, que não foi investida por uma figuração com força de conceito. Né? Então, ao mesmo tempo, ela diz que trabalhar essa língua é preciso trabalhar, né, sociologicamente, linguisticamente. Né?
A Clarice e a Rosa são dois autores que exemplificam isso de uma maneira especialmente radical. É interessante que o Viveiros vai dizer que como é que ele diz? Guimarães Rosa é fera, a Clarice é foda. Então, voltando a isso, a essa continuidade entre Oswald, Rosa e Clarice, né? Então, ambos remetem ao tema oswaldiano antropofágico, mas no caso da Clarice, é um matriarcado, né? No caso do meu tio Aurete, a gente tem uma visão do matriarcado antropofágico como tragédia, e não como para Oswald, utopia. Então, se a gente recorda, o conto é narrado na voz de um ex-caçador de onças mestiço, filho de um homem branco, uma mulher índia, que renega sua ascendência paterna e reivindica seus laços com a tribo da mãe. Em outras palavras, o onceiro é um mestiço que volta a ser índio. Volta e reivindica sua indianidade. É um caboclo que se reindianiza, como, aliás, acontece em várias regiões do Brasil. Para escândalo e ódio dos donos de poder, um mestiço que se identifica com a figura espectral do índio e seu duplo, a onça. O conto termina, como se sabe, em tragédia, embora a gente não saiba exatamente como ele termina. O texto da Clarice é um texto sobre matriarcado antropofágico de toda uma outra maneira. Fala de uma mulher que pratica uma autofagia, dividindo-se e fundindo-se entre sujeito e objeto, devorador e devorada. Há uma frase paradoxal no romance, como são a maioria das frases da Clarice, né? Em que GH diz: levantei-me e avancei de um passo, com a determinação não de um suicida, mas de uma assassina de mim mesma. Então, ela distingue o suicídio do assassinato de si mesma, indica precisamente a cisão e fratura interna na qual a dimensão antropofágica se manifesta pela devoração de uma barata, que, na verdade, é a própria narradora humana. Eu sou a barata, diz GH. Por isso falo em autofagia. Mas isso passa por uma relação complexa com a feminilidade, pois se trata de uma barata mulher. A barata é fêmea de GH. E uma dessas frases que são um soco no estômago. Ao prender a barata na porta para matá-la, esmagando pela cintura, GH escreve: o que é esmagado pela cintura é a fêmea. Há todo um devir mulher dentro do romance que envolve matriarcado ou uma matriarquia, ou melhor ainda, uma matrianarquia. A barata é tematizada como barata-mãe, barata virgem. Então, aquilo que eu falei antes, né, do troca-troca, em Rosa, em Guimarães Rosa, em Clarice, tocar e ser tocado, olhar e ser olhado. Em Guimarães Rosa, os bois são gente, demasiado gente. Os bichos, todos em Clarice Lispector, são mais gente que a gente, indefesos e nus na sua condição de gente. A barata esmagada pelo armário, ela é olhada e olha. Vejam bem, porque há uma dimensão aqui daquilo que o Viveiros vai trazer, né? Que quem existe pensa. Então, pensamento aqui, tanto no Viveiros como no Oswald, não é no sentido de como nós pensamos nosso pensamento, é uma questão de ponto de vista, de alteridade radical. Em 1954, o Oswald não pôde participar de um evento de intelectuais no Rio de Janeiro e pediu que o Cavalcante pudesse ler lá um texto que ele mandou. E aí ele diz assim: a reabilitação do primitivo é uma tarefa que compete a todos americanos. Que todo mundo sabe o conceito deprimente que os europeus se utilizaram para fins colonizadores. E ao nosso indígena não falta sequer uma alta compreensão de vida para se opor às filosofias vigentes que o encontraram e que o procuraram o submeter. É preciso dizer que a antropofagia é um alto rito que trazia em si uma concepção de vida e do mundo. O Oswald faz um apelo, então, a todos os estudiosos do assunto que levem em consideração a ideia, né, de que se construa uma filosofia que está para ser feita. Portanto, que se leve em conta a antropofagia.
que é um apelo extremo. Ele estava absolutamente doente, ele morre meses depois, né? Uma espécie de carta-testamento. E agora eu vou para o último, um pouco essas frestas, né, dessa gramática afrodiaspórica, né, que é o Machado de Assis. Amico, deixa eu só fazer uma observação. Tu acha que mais uns 10 minutos? No máximo, tá, bem rapidinho. Para a gente poder ter pelo menos 15 minutinhos aí para a interpretação. Eu não tinha olhado o relógio, passou um pouquinho. Não tem problema. Vamos lá. Então, é interessante que o Machado de Assis, com a sua obra extensa, ele, em um único texto, ele trata da questão racial, que é um conto chamado O Homem Célebre. E nesse conto, Machado tem como personagem Pestana, maestro e compositor, que se desafia a compor obras ao estilo das sonatas dos grandes músicos europeus. Mas que, apesar desse esforço quase mortal, né, porque ele chega a adoecer, uma verdade interior se impõe. Ele, no máximo, consegue compor polcas machichadas. Ou seja, por mais que ele tentasse, o que ele conseguia compor eram músicas dançantes, de raízes abertamente afro-brasileiras. Então, eu vou pular um pouco a interpretação do conto para interpretar o Machado em si, para a gente ter um tempo de conversar. É interessante que, pelo menos a síntese que eu consigo fazer para vocês, tudo isso que eu falei até aqui, ele pode ser sintetizado na ideia de que no Brasil as margens são o centro. O Machado de Assis morre em glória, né? Patrono, como é que é? Não é eterno, bom, ele vai ser sempre patrono, né, da Academia Brasileira de Letras, né? E, ao mesmo tempo, ele é um exemplo paradigmático, uma vez que ele não nomeia a sua própria condição em lugar nenhum. Então, há um massacre silenciado no centro do Brasil. E esse centro calado, lembra que o centro é as margens, né? E esse centro calado está em toda parte, e que está na margem do Brasil, e está no centro ao mesmo tempo, calado enquanto tal. A gente vive numa época que talvez isso venha emergindo, né? Vem sendo formulado de muitas maneiras, né? Mas se trata de um real brasileiro que define tudo e, ao mesmo tempo, não está dito. Então, eu queria fechar um pouco com essa ideia do machixe, né? Do Machado de Assis, e todos os conflitos que o conto machadiano vai trazer, para ver que o machixe tinha toda uma ligação com o samba, né, como raízes, né, e que essa é, de fato, a verdade da cultura brasileira. Mas que ela não podia ser dita. Talvez ainda não possa. Eu vou terminar com 2 mitos aqui, na verdade, um mito que eu vou contar, e um só para citar, que tem um mito congolês que diz que a humanidade é filha do tambor, porque, afinal de contas, foi o tambor que alegrou Zambiakungo e fez Zambiakungo criar a humanidade. E há um outro mito, Iorubá, em que a morte está chegando no povoado, e aí os anciões, os mais velhos, vão procurar um oráculo, né? E que dizem que são os tambores dos ibejis, né, que podem salvar. Quando a morte está chegando no povoado, então os ibejis começam a tocar tambor e a morte começa a dançar. Dançar. E aí, daqui a pouquinho, a morte diz, não, parem de tocar esse tambor, que a gente está cansado, e os ibejis, só se você for embora. Não, nós não vamos embora. E aí, seguem tocando. Até que a morte decide ir embora do povoado. E aí, os ibejis entram no povoado, né, e são recebidos por todos, bom, se trata de dizer que a música salvou o mundo da morte e foi elemento da afirmação da vida. Então, se a gente tem algo para aprender, a gente tem tarefas para concluir, né? Tarefas indicadas lá pelo Oswald em 22, que mais tarde é retomada naquela palestra. Ou seja, temos muito trabalho pela frente. Então, era isso. Obrigado. Passei um pouquinho, desculpa. Não, tá ótimo te escutar. Eu acho que se tu
É isso mesmo? Não deu para terminar por aí? Deu. Tá. O tempo tem que ser um pouco lógico aqui pela fala, pela narrativa. Bom, gente, vamos lá, o microfone está aberto, eu acho que tem. Nossa, muito legal, tem muitas coisas. Jovi. Bom dia, professor. Gostei muito da aula e eu fiquei me questionando também a respeito de algumas coisas que eu andei tentando pesquisar recentemente. E o senhor é formado em educação física também. E o senhor, na fala que o senhor fez agora, o senhor trouxe muito sobre essa dimensão do corpo para a cultura ocidental, cultura branca, como algo que se desenvolve uma relação muito diferente com a relação que é desenvolvida na cultura africana com o corpo. E pesquisando sobre a pesquisa em psicologia no Brasil, psicologia do esporte, por exemplo, eu percebi um déficit muito grande de desenvolvimento de pesquisa psicanalítica sobre o assunto. É uma área que é muito mais pensada pela psicologia cognitiva, comportamentais, enfim. E o que o senhor acha que existe, talvez, esse déficit de pesquisa na psicanálise sobre o corpo? Vou tentar ser bem rápido, Jovi. Te agradeço a pergunta. Não, eu acho que é óbvio que o corpo, por esse predomínio da razão e da racionalidade, né? Então, o corpo não estaria nesse lugar, né? E o corpo, nessas derivas aí, é ligado a algo primitivo, à inferioridade, né? Nas hierarquias ocidentais, ele é algo menor, ainda que esteja o tempo todo. Então, essa constituição, né, da raça enquanto um dispositivo de hierarquia, de separação, ela foi fundamental eliminar algo que era central, que era o corpo. Então, me parece que é esse o caminho, em que o corpo foi abandonado. Mas o problema é que não é só o corpo, né? É uma ligação. Quando eu estou falando do tambor, estou dizendo que o tambor convoca o corpo convoca o tambor. É isso, a música era feita para dançar, não tinha essa ideia da contemplação, né? Que foi a música da construção da música europeia, né? Da música para contemplar. Ela está ligada a uma outra deriva, que é a deriva da liberdade. Portanto, os gestos não são todos marcados, né? A gente pode dançar na roda, mesmo na umbigada, do jeito que quiser. Não é uma coreografia marcada que define o corpo de um determinado jeito. E isso é disruptivo. Acho que sempre o lugar que a gente precisa olhar para essas coisas é essa ideia de que a Europa trabalhou pela unificação, né? Pelo uno, e não pela diferença. Cláudia, tu faz aí a condição? Sim, eu acho que agora é o Richard Pereira. Bom dia para todo mundo, vocês me ouvem? Creio que sim. Sim. Parabéns pelas explanações, professor. Só que eu fiquei encafifado quando você trouxe que os desfiles das escolas de samba foram criados para aprisionar, né? Aprisionar não, colocar nesse regime, né? Porque me lembrou... Isso. Porque me lembrou uma fala do grande Laíla, né? Grande diretor de Harmonia da Beija-Flor, de 50, 60, 70, que ele fala que se não fosse os desfiles, hoje a gente não tinha escola de samba, né? Mas aí a minha pergunta é mais profunda. A escola de samba pode ser considerada uma ferramenta, um dispositivo psicanalítico? Não. Oi, desculpa. Não, pode falar, deixa.
Então, o fato do disciplinamento, eu acho que primeiro tem que passar por isso, assim, os mecanismos de lazer no Brasil, todos foram mecanismos de disciplinamento, né? Então, se a gente pega os clubes sociais, aí tu vai dizer que, bom, o clube aqui de Porto Alegre tem 150 anos, Floresta Aurora. Ah, mas ali era um espaço até hoje da sociabilidade negra. Mas eles foram pensados, foram trazidos para cá como dispositivos de disciplinamento, né? E a escola de samba a mesma coisa, né? Então, talvez, eu não conhecia essa fala que tu disse, talvez realmente algo tivesse passado, né? Com o carnaval, com o samba, se não tivesse as escolas de samba. Eu acho que, eu concordo que elas são fundamentais, e é um espaço de sociabilidade. Quando eu digo interesse pela vida do outro, é que eu não acho mais possível, por exemplo, as instituições psicanalíticas que têm se debatido sobre as ações afirmativas, todas elas estão em algum nível de crise, né? O que está bem. Não, assim, a crise, ainda mais para a psicanálise, não é um problema em si. Mas a crise é uma crise de não compreensão, porque não sabem o que fazer com isso que não compreendem, e não vão compreender se não realmente conviverem. E conviver na escola de samba, conviver no terreiro, né? Não tem como escutar eu ouço relatos impressionantes de análise de pessoas, por exemplo, que dizem, bom, estava lá no terreiro, fui escolhido lá para trabalhar na corrente, isso mexeu comigo, levei para análise, isso não significa nada para analista branco que não tem um mínimo de sensibilidade para essas questões. Isso é o tempo todo. O tempo, por exemplo, né, que é uma dimensão fundamental, né, para a afrodiáspora, o tempo é espiralado, né? Não tem nada a ver com esse tempo cronológico nosso ocidental. Então, tem uma série de dimensões da cosmologia afrodiaspórica que são absolutamente ignorados. E que, se não conviver, né, principalmente para nós aqui, eu olhei para o Galileu e me lembrei disso, né? Para nós, abaixo do Paraná, né? Porque ainda quem está no Rio de Janeiro, quem está em Salvador e tal, mesmo sendo branco, acaba convivendo com essas coisas, né? Mas aqui há um mundo, de fato, apartado em relação às experiências afrodiaspóricas. E aí não tem como compreender. E não querem sair, né, dos seus territórios, né? E se não sair dos seus territórios, do meu ponto de vista, não vão compreender. Não, mas eu não acho que seja Acho que ele pode ser um dispositivo sociológico, filosófico, até psicanalítico, para entender a cosmologia e tal, se isso for de interesse, né? Mas em si ele não é um dispositivo. É um dispositivo de sociabilidade, de expressão litúrgica fundamental na sociedade brasileira. Fundamental, absolutamente fundamental, como era há 100 anos atrás e continua até hoje. Não sei se era isso, Richard, né? Acho que tinha mais questões, acabei te interrompendo. Tem o Rodrigo agora. Eu falo depois do Rodrigo, se der tempo. Oi? Bom, agradecer, né, ao professor pela exposição, foi muito legal. Eu teria 3 questões, vamos ver se eu consigo entrelaçá-las de alguma maneira. A primeira, recentemente o Muniz Sodré fez uma colocação que rapidamente caiu numa grande polêmica, né? A Rosane Borges até fez uma live, eu não cheguei a ver ainda, né, quais são os elementos que ele traz, né? Em que ele traz uma outra questão, né? Onde ele vai falar de racismo intersubjetivo e não de racismo estrutural. Queria um pouco saber o que o Dami pensa sobre isso, se é possível pensar sobre isso nesse momento, e também sem cair também numa polemização, né, da questão. Uma segunda coisa é que ontem eu estava num grupo de estudos que eu coordeno e a gente passou a gente estava discutindo muito o efeito Leona Assassina Vingativa. Se alguém não conhece, procura no YouTube os vídeos da Leona,
e é uma travesti paraense, e tem um clipe dela muito interessante, chama Frescar no Círio, né? E o Círio de Nazaré é um evento que acontece no Pará, né? onde a santa percorre alguns interiores de Belém, percorre a cidade de Belém, né? Tem todo um trajeto, percorre fluvialmente também. E o Frescar no Círio tem né, uma certa linguagem ali, né, paródica e debochada, assim, mas ao mesmo tempo a Leona, em dado momento da música, diz assim, mas não compete com a santa, né? E aí eu fiquei sabendo que dentro disso tem uma festa menor, né, que se chama Festa da Chiquita, né, que de alguma maneira talvez seja até a inspiração do clipe da Leona, né? Foi uma coisa que me veio. E uma última coisa que me veio foi um livro do José Eduardo Agualusa, que é um escritor português, que ele tem um livro chamado Teoria Geral do Esquecimento, e narra a história de Ludovica, ou Ludo, né, que fica presa em casa durante 30 anos, depois que a irmã e o cunhado saem de casa e não voltam mais, e aí uma guerra civil se instala, né, em Angola, e aí ela fica vendo tudo isso pela janela de casa, vendo a guerra acontecer e trancada durante 30 anos, né? Ela chega a matar uns saqueadores que tentam entrar dentro da casa, e aí isso gera mais pânico nela, ela fica presa, mas assim, o que é mais importante é a história. No final, ela é salva por uma criança, né? Uma criança que tira ela de dentro de casa. E aí isso me conectou muito com o Itã dos IBGs, né? Que dançam até cansar a morte, né? E a morte desistir, e o desistir, né? Então, foi uma criança que, né, assim, curiosamente, salvou uma personagem chamada Ludo, né? Desse encarceramento. Bom, acho que era isso. Oi, Rodrigo, obrigado pelas questões. Eu vou te responder a primeira, tá, Rodrigo? Eu não conheço nem o livro, sei do Círio lá de Nazaré, mas conheço a Galusa, gosto, mas não li esse livro, viu? Mas eu acho que o tema do racismo estrutural já nos daria um tempão de conversa, viu? A gente tem discutido isso, digo, no grupo, com o Emiliano, etc., né? E as posições são bem divergentes, assim, né? Eu sou suspeito porque o Muniz Sodré, para mim, é um autor principal. Assim, o Muniz Sodré, realmente, tenho dificuldade em criticar o Muniz Sodré. Tá? O que eu acho que ele está falando que nos indica uma coisa interessante? Primeiro, eu acho que, do ponto de vista tático, ele assume que é bom o conceito de racismo estrutural. Ele facilitou, todo mundo consegue falar disso, identificá-lo, etc. Né? Então, ele concorda que se use. Ele diz que, em termos de rigor acadêmico, ele tem problemas com esse conceito. E eu também tenho. Né? Minha questão é por que países que tiveram um escravismo parecido com o do Brasil não mantém a mesma foraclusão do tema do racismo como o Brasil. Então, por isso que ele chama de intersubjetivo ou mais subjetivo, que as instituições burocráticas, né, isso que ele vai dizer, que as instituições burocráticas, né, não é exatamente uma posição estatal isso, né, porque não tem leis, regras, instituições que defendam isso, né, como no caso dos Estados Unidos e o apartheid da África do Sul. Né. Então, me parece interessante a posição do Muniz Sodré, no mínimo é interessante que se possa se debater, que tenham dois grandes intelectuais negros falando de temas tão importantes sem estar se atacando, né, podendo estar dialogando sobre esses temas. Mas eu acho que o Muniz Sodré tem um grau de razão.
Agora, tem muita gente que defende que o racismo, inclusive, é estrutural e institucional, né? Ou que o movimento que a psicologia social vem fazendo há muito tempo diz de um outro lugar aí que concorda com o estrutural, que não é a estrutura que o Muniz Sodré teria tomado do marxismo e tal, né? Mas o que me chama a atenção é isso que eu falei, eu acho que como é que países, né, que tiveram um tráfico de escravos tão grande quanto o Brasil conseguem falar disso não tão tardiamente quanto o Brasil, né? O Brasil é impressionante como isso é fora-incluído, e por isso que eu arrisquei aquela ideia de que o inconsciente brasileiro é fundado na democracia racial. Né? Então, super te agradeço a pergunta, e depois a gente pode seguir conversando aí, que não vai dar tempo para ir mais além. Então, Richard agora tem outra questão. Eu acho que era tu, não, Cláudia, e depois o Richard? Não, é que ele ia levantar, ia terminar a fala. Não, o meu é só um complemento que o professor estava falando, porque eu tenho pesquisado psicólogos e psicanalistas africanos, e eles utilizam muito o tambor, que foi o que você foi trazendo no Agueira de Oxóssi, o Alojá de Xangô, etc., né? E tem uma fala da professora Helena Todoro que ela diz o seguinte, né? A gente não percebe que o salgueiro não desfila para o salgueiro, mas desfila para Xangô, né? Então, às vezes, o cara da bateria é cristão e tá tocando para Xangô e nem sabe. Na verdade, ele sabe, sim. Que ele tá no salgueiro e não tá à toa, né? Será que sabe? Eu não sei, viu? Eu toco na bateria do salgueiro. Eles sabem. Eu toco no salgueiro e na viradora, eles sabem. Até os cristãos sabem. Não, porque tem isso no Brasil que eu acho que é interessante, só para dialogar contigo, de uma pessoa que vai no culto evangélico e que vai no terreiro. Sim. Isso é absolutamente comum, né? Esse tipo de passagem por diferentes possibilidades litúrgicas. Sim. Mas no fim das contas, professora, você acabou respondendo a minha questão, e ela tinha muito a ver, porque eu estou com dois enredos propostos, um no Curuvi e um na Portela, que é o defeito da cor, né, que a gente vai usar muito Lacan. Da Ana Maria. Isso, a gente vai trazer esse enredo, eu escrevi junto com o João Vitor Araújo e com Rodrigues, né, o Vitor Rodrigues também, e o outro enredo que é do Tucuruvi, que é Ifá, né, que a gente vai trazer alguns autores psicanalistas, mas você acabou respondendo de alguma forma, e eu agradeço por isso. Põe seu e-mail aqui que a gente continua trocando, é melhor. Tá bem, obrigado, um abraço, querido. É mais fácil, porque não vai dar tempo aqui. Tá. Bom, D'Amico, eu queria, né, rapidamente, que a gente está queimando horários já, porque tu comentasse sobre as sociedades psicanalíticas, né, mas eu acho que a gente tem um problema enorme dentro da própria universidade. Também em poder dar essa virada de, talvez, poder se aproximar de coisas que são absolutamente distantes e que a gente não vê muita abertura para que isso aconteça. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu faço com colegas que é pensar exatamente uma questão que tu levantou, o problema da identificação na psicanálise, a partir de uma leitura do Viveiro de Castros e o problema do perspectivismo ameríndio. Mas eu não vejo como esse trabalho poderia ser desenvolvido no ambiente acadêmico. É desenvolvido no ambiente que pessoas são da academia, mas não dentro da academia. Porque isso envolveu até uma ruptura de como é que se fazem esses encontros, né? Que são diferentes dos encontros acadêmicos. E aí também tem outra situação, que claro que eu acho que essa questão que tu trouxeste das frestas são bem interessantes, que é, por exemplo, né, um dos nossos principais pensadores respeitados no exterior nesse momento é o Vieira de Castros, mas a gente sabe que ele vai, por exemplo, a Paris, e as pessoas dizem que, olha, mas que história é essa que tu está transformando os índios brasileiros em deleuzianos?
Uhum. E ele é absolutamente contestado, e, enfim, um monte de confusão, e, ao mesmo tempo, no Brasil, ele acaba virando quase que uma marca, né, o Viveiros de Castro. Então, assim, rapidamente, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Várias questões, né? Vários nós. Eu vou começar por essa do final, Cláudia, do Viveiros. O Muniz Sodré disse que... Acho que foi numa fala comigo, inclusive. Ele disse que quando ele lia Deleuze e Guattari, ele não entendia, né? Quando ele foi escrever o livro Pensar na Go, como muita gente que lê Lacan também não entende, né? E aí ele lia Deleuze e Guattari, não entendia, não fazia sentido para ele, né? Melhor dizer, não fazia sentido. E quando ele foi estudar, quando ele foi escrever o livro Pensar na Go, ele disse, bom, mas começou a fazer sentido Deleuze e Guattari. Aí ele disse que o candomblé é deleuziano. Eu tenho dito o contrário. Deleuze é que vai lá com o ovo de Ogum lá beber no candomblé, né? Na diáspora. Né? Então, não acho que ele consiga transformar os índios em deleuzianos, porque os índios já eram da síntese disjuntivas. Eu acho que é um pouco dessa nossa necessidade, como os híbridos que eu falei, né? O Bruno Latour, né? Acho que jamais sou moderno, o Bruno Latour, que morre há pouco tempo e tal, dizia um pouco desse truque do Ocidente de dominar os híbridos, né? Dizendo, não pode ser híbrido. Então, bom, mas é isso, as populações afrodiaspóricas, a cultura afrodiaspórica é toda híbrida. Só que era isso, né? O que era híbrido só podia ser governado pelo moderno, pelo ocidental. Tudo que não era moderno ocidental era primitivo. Então, acho que eu diria que esse é um nó, mas eu parto da ideia, por exemplo, acho que a gente tem que fazer logo um baile charme na psico, por exemplo. Se a gente não botar este corpo para a roda, e corpo de todo mundo para a roda, a gente não vai poder entender o que se passa. Eu entendi há muito pouco tempo, né, a questão dos indígenas na universidade, que se eu não sentar com eles, né, embaixo de uma árvore, eles não vão falar nada. Então, nós precisamos nos deslocar. Então, a universidade, para avançar para além disso, de ter ações afirmativas, ela precisa se deslocar fortemente, né? Mas eu ainda acho que vai ser mais fácil produzir as questões de perspectivismo ou qualquer dessas produções na universidade que nas instituições psicanalíticas. Porque a instituição psicanalítica, por tradição, excomunga, né, o que é diferente. Se aconteceu com Freud, com Lacan, muito mais fácil com a gente, né? Então, acho que é mais fácil, assim. Mas é muito trabalho. Acho que a gente tem muito trabalho, mas é por isso que os recados de todo mundo, que a gente precisa produzir essa filosofia aí que não foi feita. Eu concordo, D'Amico, que ainda é mais fácil na universidade, apesar de sua dificuldade, nas instituições psicanalíticas, irem para baixo da árvore e conversar com os índios. Eu acho. Bom, nos encaminhamos aqui para a saideira, né? Queria agradecer muito, D'Amico, fiquei super curiosa para te ouvir mais sobre a cosmopolítica, né? Que eu acho que é tudo isso que tu está falando, dessa cosmologia que a gente precisa também não só pensar como sentir, né? Mas fico com esperança, eu acho que eu sou uma otimista, de que a gente pode ir abrindo frestas, né? E que nessas frestas, algumas coisas que a gente ainda não sabe podem acontecer, né? E aí, claro que é difícil para a universidade, é difícil para a instituição psicanalítica, é muito difícil para o Brasil, né, como um todo, por tudo isso que tu foi colocando, mas eu acredito nas frestas. Também. Não, e acho que é isso, esse é um dos ensinamentos, né, Rose, da cultura afrodiaspórica, senão não teria resistido. Porque
se o senhor de engenho lá colocando os escravos no tronco e ao mesmo tempo eles dançavam e tal, é porque sempre foi pelas frestas a solução. Claro, e aí talvez, né, D'Amico, cada locus aí vai encontrando o seu modo de fazer, né? Eu acho que essa ideia também que eu escutei um pouco aí, o sincretismo, antropofagia, né, as suas diferenças. Eu acho que vamos ver como cada ente desses vai conseguir, cada grupo, né, ir fazendo, mas eu acho que o importante é a gente, enfim, estar aberto a isso. É duro, é difícil, né? A gente sabe, as pessoas falam disso, né? Falam disso nos divãs, falam disso nos trabalhos, mas é com isso que o tempo histórico-social nos brindou, e é com isso que a gente vai abrir o coração para trabalhar. Gente, obrigadão pelo convite, pela oportunidade. Seguimos.